entende, não importa que você viva, a graça abraça você. Não está escrito isso na Bíblia, não. O que está escrito na Bíblia é que a graça perdoa os que se arrependem e os transforma. É por isso que é graça, porque Deus só faz isso por causa da graça. Se você não tivesse graça de Deus, Ele não tinha nenhum bom motivo para transformar nem a mim nem a você. É isso que a graça faz. Se a gente não aprender isso, irmãos e irmãs, nós não vamos entender a fé cristã. Nós vamos achar que... Eu fui para falar num encontro de solteiros. Não preciso dizer que era mais um encontro de solteiras, porque tem muito mais irmãs solteiras do que irmãos solteiros, né? Irmão solteiro é solteiro porque quer. Irmã solteira é solteira porque está enfrentando as injunções da vida. Não é verdade? É verdade. E a gente tem que orar pelas irmãs, orar por essa situação na igreja, inclusive. E aí eu comecei a falar: olha, irmãos, eu não sei quem foi que disse que ser crente é não sofrer. E aí fui falando da história dos cristãos, que ser crente não é não sofrer, é não ser derrotado pelo sofrimento. Essa é a vitória do cristão. A vitória do cristão não é que o cristão não sofre. A vitória do cristão é que não tem sofrimento que derrote o cristão. Essa é a nossa vitória, é outra história. Aí fui falando, quando terminou, as irmãs, muitas irmãs vieram falar comigo e disseram: pastor, ninguém nunca disse isso para nós. Eu falei: mas como, irmã? Está na Bíblia o tempo todo. Mas ninguém falou, pastor. Outras irmãs disseram: isso mudou a minha vida. E agora em diante eu estou saindo daqui para um outro relacionamento com Jesus. Porque até ouvir o irmão, eu só me queixava por Jesus. Eu só reclamava de Jesus. Eu só dizia: Jesus, por que o Senhor não está fazendo para mim? Por que o Senhor não está me abençoando? Ao invés de estar agradecendo a Jesus por estar crescendo em meio ao deserto, por estar ficando firme em meio às lutas, por ter esperança no mundo desesperado, por ter fé no mundo incrédulo, por ter vida no mundo condenado à morte, por ter paz no mundo que vive em guerra, por ter futuro num mundo que não tem nem mais história. Percebe? Há esse equívoco no nosso meio. Há esse equívoco no nosso meio moderno, em que faz dos cristãos gente que não está pronta para ser gente como gente deve ser. Então, fica tudo desfigurado. Fica tudo desfigurado. Não é assim. A graça de Deus não é assim. A graça de Deus é maravilhosa, é graça mesmo, é aquela profunda verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É assim mesmo que funciona. Só que depois que perdoa os nossos pecados, transforma o nosso viver. Se não, meus irmãos, isso vai ser um inferno. Peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão. É como você está todo algemado, aí você está com sede, aí alguém vem, solta as suas algemas, você toma água e é algemado de novo. Aí você fica com sede, aí solta as algemas, você toma água, que bom essa água, volta a ficar algemado. Que isso? Você acha que o Espírito Santo foi derramado sobre nós para a gente ter essa vida doida, em que o sujeito vai vivendo uma vida desgraçada e aí pede perdão e cai na desgraça de novo, e aí pede perdão e cai na desgraça de novo, e aí você fala: mas não muda nada, é porque é mais forte do que eu não consigo. Mas onde é que está o poder do Espírito Santo na sua vida? Onde é que está a presença de Jesus na sua vida? Onde é que foi parar Jesus aí? Jesus não está mais aí? Não, mas você não entende. Eu não entendo mesmo. Eu não entendo mesmo. Jesus vai levar a gente a crescer, a transformar-nos. Então esse é o caminho que nós precisamos aprender, que é a diferença entre o alívio e o descanso. O alívio é o primeiro momento. Todo mundo que se aproxima de Jesus é aliviado.
O segundo momento é o momento do descanso, que é um passo a mais. É um passo a mais e um passo à frente e um passo mais profundo. Esse só acontece se houver submissão ao jugo de Jesus e se houver submissão ao ensino de Jesus. Aprendei de mim. Como é que isso se aplica na família? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender o seguinte: nós falamos muito de batalha espiritual, muitos irmãos falam de batalha espiritual, e na minha opinião, embora sejam irmãos muito bem intencionados, eles cometem alguns equívocos. O primeiro equívoco é que eles dão ao diabo o poder que o diabo não tem. O diabo é só uma criatura, nada mais, nada menos do que uma criatura. É uma criatura caída. O fato dele ser príncipe das trevas só significa que ele está nas trevas mais profundas que todo mundo. Não significa mais nada. Tá certo? É melhor ser bobo na corte, bobo da corte na luz, do que príncipe nas trevas. Não significa mais nada. Só significa que ele está na pior das trevas. Só isso. Ele é só uma criatura. E ele é uma criatura finita, porque toda criatura é finita. Infinito é só o Criador. Tá certo? Infinito é só o Criador. E tudo que é menor que o Criador é menor que o infinito. E tudo que é menor que o infinito é infinitamente menor. Então, não tem comparação. Não tem comparação. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É uma criatura infinitamente menor. É só isso. Ele tenta pintar e bordar, sem dúvida nenhuma, mas ele está sob autoridade. Ele não é um sujeito solto no planeta pintando e bordando. Ele está sob autoridade. Ele só vai até onde a autoridade que lhe foi concedida pelo Senhor permitir. E você pode ter certeza, ele não é tão bobo quanto você. Ele não ousa ir além da autoridade dele. Eu e você somos bobos. A gente vai, a gente desobedece e ainda acha graça em desobedecer. Ele não. Ele sabe melhor do que você com quem está lidando. Então, quando Deus diz para ele até aqui, ele fica até ali mesmo. Ele fica lá mesmo. Ele não dá um passo a mais, não se mexe e fica quietinho. Ele fica quietinho. Todos aqui que já enfrentaram o demônio sabem disso. Você diz para ele, quieto aí. Ele fica quieto. Você diz agora em nome de Jesus, vai embora. Ele vai embora. É isso. Eu me lembro de uma vez que estava enfrentando um demônio e ele disse, não, você não entende. Eu falei, eu não quero entender. Não sou eu que estou mandando você embora. Você não entendeu ainda? Eu estou falando que Jesus Cristo está dizendo para você, vá embora agora. Sabe o que ele fez? Foi embora. Eu não podia fazer outra coisa. Não é? Porque é assim que funciona. Porque ele sabe quem é o Senhor no universo. Nós aqui agimos como se não soubéssemos, mas ele não, ele sabe. Me lembro de uma história que eu ouvi de uns irmãos que estavam orando e aí uma pessoa se manifestou lá e eles foram socorrer a pessoa e o inimigo disse, vocês não mexem aqui porque esse aqui é o meu cavalo. Aí os irmãos disseram, bom, então se prepara para ir embora a pé porque acabou aqui a festa. Era seu cavalo, acabou aqui a festa, você vai embora a pé. Porque tem um Senhor no universo, irmãos. Tem um Senhor no universo e é Jesus Cristo. Não tem outro Senhor no universo, só tem um. Então, a gente precisa aprender isso. Precisa aprender isso. Que há um Senhor no universo e que é Ele que rege todas as coisas no universo. Ele sustenta com a palavra do seu poder, como diz o livro de Hebreus. Ele sustenta com a palavra do seu poder. Todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele.
Ele é o primogênito da criação. É o que está escrito na palavra. Que todas as coisas são sustentadas nele, convergem nele e são para ele. Por isso não há nenhum nome que se nomeie nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. É só o nome de Jesus. Então, como é que isso se aplica na família? Primeira coisa que você precisa lembrar é que a maior batalha espiritual você vai ter dentro da sua casa. A sua casa é o seu principal ministério. É a sua primeira igreja. E a sua principal batalha espiritual vai ser dentro da sua casa. E se você não souber disso, você vai ficar tentando achar o inimigo onde ele não está. Que eu acho que é um equívoco que alguns irmãos da batalha espiritual acharam. Eles acharam que o inimigo estava pendurado atrás de alguns postes, de algumas coisas. Mas ele não está, não. Ele está atrás de pessoas. Ele está atrás de seres humanos. Ele está atrás de sistemas de domínio, sistemas de comando, sistemas de pensamento. É ali que o inimigo age. É ali que o inimigo age. E ali ele age mesmo, subvertendo as mentes, subvertendo as ideias, sugerindo corrupção de todo tipo, de toda ordem, de todo nível. E aí você vê irmãos pensando que a coisa está do lado de fora. Mas a coisa não está do lado de fora. A coisa está do lado de dentro. De dentro dos ambientes, de dentro das pessoas e de dentro dos sistemas de pensamento do mundo. É isso. Você não percebe às vezes na sua casa que de repente está todo mundo brigando por qualquer coisa? Nunca notou isso na sua casa? De repente você fala, mas o que está vendo? Parece que ninguém conseguindo ouvir o outro aqui. Parece que está todo mundo brigando, parece que está todo mundo, a gente não consegue se entender. O que está vendo? Aí você tenta botar ordem na casa. Aí você começa a mandar um ficar calado, o outro não dizer mais nada, o outro pedir desculpas, o outro para de gritar, o outro volta aqui. Você não vai ajudar em nada a situação, porque você está enfrentando alguma coisa maligna. Você não percebeu que foi de repente? Você não percebeu que estava tudo bem, de repente não está mais nada bem aqui? O que está vendo? O que está vendo é que em algum lugar, de alguma forma, alguém na sua casa aceitou uma sugestão do inimigo. E aquilo desencadeou um clima de guerra, de desentendimento. E parece que as pessoas não conseguem ouvir umas às outras. Você nunca teve na sua família situação em que você repete para a pessoa várias vezes uma coisa e ela não entende o que você fala? Você diz, mas espera aí, não foi isso que eu disse, olha o que eu disse. Eu disse isso, e a pessoa diz, olha aí, você está falando de novo. Eu não estou dizendo isso. Tá, você tá. Não, não estou. E fica aquele diálogo de surdos. Isso pode ser uma questão de luta contra o inimigo dentro da sua casa. Essa é a hora de parar todo mundo, ou pelo menos um. Oi? Tá. Pastor Cícero ou Elisete? A Beatriz está no playground, mas está chorando. Então, dá um socorro para Beatriz. Alguém tem de intervir. Você tem de pedir a Deus que intervenha. Às vezes nos seus filhos. Eles andam por aí, vão para as escolas, eles voltam com a cabeça cheia de um montão de coisa. De repente você começa a ver o seu filho reagindo, ou a sua filha reagindo de um jeito que você nunca ensinou para eles. E que você nunca a viu reagir daquele jeito.
E aí você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Bom, muita coisa pode estar acontecendo, mas geralmente o que está acontecendo é que ela está sendo submetida a outras influências, está aceitando essas influências e aí está sendo provocada, instigada a demonstrar sua liberdade num ato de rebeldia. E aí a tendência natural sua é já partir para cima. A nossa tendência natural é já partir para cima e dizer, escuta menina, com quem você pensa que você está falando, e vamos baixando já o tom da sua voz. Aqui, enquanto você estiver dentro da minha casa, vai ser de acordo com as minhas regras. E aí, quando você menos espera, a sua casa está em pé de guerra, a sua filha saiu chorando para os cantos, a sua esposa já vem correndo dizendo, o que você fez, não seja tão duro. E você diz, não, aqui nessa casa nós temos de ter ordem. O que você não percebeu? Que está acontecendo alguma coisa. Que alguém tem de parar ali e orar. Que alguém tem de dizer, Jesus interfere. Jesus interfere. Porque de alguma forma o entendimento da minha filha foi cegado nesse momento. A gente nessa batalha espiritual, a gente não percebe, fica buscando coisas que o inimigo de fato não faz e não presta atenção nas coisas que ele realmente faz. Uma das coisas que ele realmente faz é tentar cegar o entendimento, de modo que um não consiga conversar com o outro. Isso ele realmente faz, ele tenta. Ele sopra ideias na mente das pessoas. Você mesmo nunca se deu conta de que de repente você está sossegado, tranquilo e sobe na sua mente uns pensamentos pecaminosos que você não sabe de onde veio de repente? Você diz, mas de onde veio isso? Aí você fica lutando, dizendo, meu Deus, eu não quero pensar nisso, me ajuda, o que está havendo? Você sofreu algum ataque em algum momento, uma sugestão do inimigo. O que você faz nessa hora? Você invoca o nome de Jesus e diz, Jesus, isso não é meu, eu rejeito, interfere, me alivia, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você invoca o nome do Senhor, você pede para o Senhor interferir. Melhorou a Beatriz lá? Obrigado. Você pede para o Senhor interferir, você pede para o Senhor aliviar. E depois você pergunta para o Senhor onde é que nós precisamos aprofundar no aprendizado do Senhor. Onde é que nós precisamos continuar? Onde é que nós precisamos crescer? Porque, irmãos, nós estamos numa luta contra um adversário sagaz, mentiroso, bandido, e que só tem um objetivo: desvirtuar-nos do serviço ao Senhor Jesus. É só esse o objetivo. Ele quer ofender o Senhor. Como ele não pode com o Senhor, ele vem para cima da gente. E aí nos usa como peça de ofensa ao Senhor. Nós não podemos permitir isso. Eu estou falando de nós que já temos o Espírito Santo, né? Não estou falando dos seres humanos que ainda não conhecem Jesus. Essa é outra história, é uma outra situação que os irmãos conhecem muito bem. Todos os evangelistas conhecem isso. Estou falando de nós. Nós também somos atacados, mas nós somos atacados assim, com sugestões, às vezes com pessoas. Ele coloca pessoas na sua frente para fazer sugestões, situações de corrupção, de desvio de qualquer natureza. E aí é preciso reconhecer o inimigo. Quando você tem uma ideia que você não sabe de onde veio isso, ou um sentimento de raiva de repente, você nunca percebeu isso? Que de repente estava tudo bem, acontece alguma coisa com seu filho ou a sua filha,
e sobe um sentimento de raiva em você que você não sabe de onde veio tanta raiva. É um ataque. Nessa hora você tem de parar. Aliás, eu tinha um acordo com a minha esposa sempre, quando eu tinha de disciplinar, porque na minha casa só eu disciplinava as minhas filhas. Então, o acordo era esse: não importa onde eu esteja, se as meninas tiverem que ser disciplinadas, vai esperar o papai chegar. Então, só eu disciplinava. E às vezes eu estava viajando, mas a Ju dizia para as filhas: olha, essa situação vai ter que ser tratada, quando seu pai chegar, nós vamos conversar. E eu chegava, conversava e disciplinava, como tinha conversado com elas que ia ser. Sempre uma coisa moderada, mas sempre na hora certa. Mas uma coisa que eu tinha, um acordo que eu tinha com a minha esposa e que eu tinha com as minhas filhas é o seguinte: se vocês perceberem que eu estou com muita raiva, só me dá um toque que eu paro onde eu estiver. Porque com raiva não dá para disciplinar. Com raiva você castiga. E a Bíblia não disse que era para castigar, a Bíblia disse que era para disciplinar. Disciplina não é castigo. Disciplina é correção. E mesmo quando a gente aplica a disciplina física, a gente aplica moderadamente só para a criança perceber que errou mesmo. Porque disciplina não é castigo. Não é assim: agora você não vai sair, agora vai lá. Não é assim. Tem que conversar. Eu sempre conversava antes com as minhas filhas. E quando eu estava com muita raiva, porque a situação era alguma coisa que me deixava fora do sério, porque tinha algumas coisas que me deixavam fora do sério, a minha esposa já sabia que eu não ia fazer nada. E eu já dizia para as crianças: vão para o quarto, vão deitar. Agora eu não estou em condições de conversar com vocês sobre isso. Amanhã, quando eu estiver calmo, nós vamos conversar. Por quê? Porque calmo e sob a orientação do Espírito Santo, eu estava em condições de ouvi-las. Porque sempre antes de disciplinar, eu perguntava: qual é a versão de vocês sobre isso? O que vocês acham? E na maioria das vezes em que eu fiz essa pergunta, elas disseram: não, pai, a gente errou mesmo. A mãe falou que não era para fazer e a gente fez. Então vocês sabem por que estão sendo disciplinadas, não sabem? Sabemos. Então, vamos lá. Para as duas citadinhas de praxe. Aí elas choravam, às vezes eu chorava junto, e depois deixava elas terminar o choro delas, ia lá, abraçava e ia brincar com elas. Porque essa é outra coisa que o pessoal diz, né? Não, agora vai ficar sem vergonha porque você bateu, agora vai lá abraçar. Claro que agora eu vou lá abraçar. Eu já disciplinei, já está corrigido, passou. Já está resolvido esse problema. Voltou tudo ao normal. Elas precisam saber que voltou tudo ao normal. Elas precisam saber que começou tudo de novo. É como Jesus Cristo nos ensina, não é assim? Confessou o pecado, está perdoado, começou tudo de novo. Já pensou se Jesus Cristo, toda vez que tivesse de me perdoar, me deixasse de castigo por anos? Não é? Porque alguns segundos de Jesus são meus anos, são muitos anos para mim. Não tem aquela história do homem que chegou para Jesus e disse: Jesus, um dia para o senhor é como 1000 anos? O Senhor disse: um dia é como 1000 anos. Um segundo também? Um segundo também. Então $1 para o senhor e $1 bilhão é a mesma coisa. Ele disse: para mim é a mesma coisa. Então me arranja aí uns milhares de dólares. Ele disse: tudo bem, me espera uns segundos. Já pensou se Jesus fizesse assim? Não é assim que Jesus faz. Então não é assim que a gente faz também. Porque não é como Jesus faz. Então, primeira coisa, lembrar que o inimigo ataca dentro de casa. E você tem de perceber se o ambiente mudou. Se o seu filho está reagindo do jeito que ele nunca reagiu. Se a sua filha está dizendo algo que ela nunca disse. Se você e sua esposa não estão conseguindo se entender.
vai orar, meu filho. Vai orar, minha irmã. Vai pedir a intervenção de Jesus. Vai pedir o alívio de Jesus. Jesus interfere aqui. Eu fiz isso várias vezes quando aprendi essa lição. Porque eu chegava para Jesus e dizia: Jesus, eu não estou conseguindo. O Senhor disse que é para eu fazer, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou entendendo mais o que eu faço aqui. Até que o Senhor disse: você tem de clamar o meu nome. Eu tenho que interferir. Sou eu que vou interferir. Eu aprendi muito em batalha espiritual, porque eu vim de uma família envolvida no espiritismo até a medula óssea. Então, as coisas que aconteceram na minha casa eram fantasmagóricas. Era coisa de paneleiro cair, de geladeira abrir sozinha, de mesa ser arrastada. Era um inferno. Era um inferno. E eu me converti numa igreja muito tradicional, muito conservadora, mais conservadora que rótulo de maisena, muito conservadora, nada, tudo certinho. E o meu pastor, eu me converti, eu não conseguia orar na minha casa, porque a opressão era tão grande, e eu não conseguia orar dentro de casa, e eu não sabia o que estava acontecendo, e eu falava com o meu pastor, e ele também não sabia o que estava acontecendo. Então, ficavam os dois assim,